Então, por favor, Ana Beatriz, Maria Helena, Pedro Querido e Vilma. Gente, então, primeiro as vamos. Agora, então, ninguém quer começar. Eu vou começar. Não era que Gente, boa tarde. Primeiro, eu queria te agradecer ao CD por esse evento tão simpático e agradecer pelo convite de estar aqui participando para falar do meu percurso. Infelizmente, eu não sou assim como meus colegas estão desenvoltos, eu vou ter que ler aqui algumas coisas. Então, primeiro, é um motivo assim, de um orgulho grande participar dessa instituição desde a sua fundação. E aí eu queria falar assim, dois momentos. Primeiro, que seria assim, um sentido político para mim da psicanálise à época que eu entrei na EPEP e depois propriamente do meu percurso. Quando eu deixei a faculdade, eu ingressei logo num curso de especialização em psicologia clínica. Aquela época se chamava especialização em clínica com orientação em psicanálise. E aí eu queria, quando ingressei, um espaço para que eu pudesse trabalhar a questão da clínica e da teoria psicanalítica. Um espaço que me garantisse esse estudo. Durante a faculdade, eu já tinha começado um processo de análise por questões pessoais, não profissionais, que fique claro, porque tinha muita gente à época que ia fazer análise porque queria complementar a vida profissional. Agora, o desejo de formação em psicanálise ainda era, assim, para mim, algo distante, porque psicanálise era basicamente propriedade dos médicos. O estudo da teoria da clínica era restrito às instituições de psicanálise. A gente via muito pouca coisa na faculdade sobre a psicanálise, alguma coisa em psicologia do desenvolvimento, alguma coisa em teorias de sistemas. Os analistas da IPA eram, um dado importante, proibidos de lecionar nas instituições acadêmicas. Eles poderiam só dar aula nas instituições de psicanálise. Então, a única notícia que eu tinha à época, é óbvio que meus colegas poderiam ter outras, mas da psicanálise, num estudo mais sistemático na academia, era num curso de mestrado da PUC em psicologia clínica, que era do professor Carlos Paz Barros. Ele orientava a teoria psicanalista lá. Sobre as instituições de formação, duas eram da IPA, faziam parte da IPA, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, era a Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, mas a gente não podia entrar porque era só para médico. Eu me lembro assim, de colegas minhas que terminaram a psicologia e foram fazer medicina para poder entrar na sociedade, para vocês terem uma ideia de como é que aquilo era forte. Bom, e tinha duas sociedades recém-formadas, que era o Círculo Psicanalístico do Rio de Janeiro, que o nosso colega acabou de fazer referência, Carlos Alberto, e a Sociedade de Psicanálise Iracidói. Eram sociedades que pertenciam não à IPA, mas à Federação Internacional de Psicanálise, eram um pouco mais abertas, mas seguiam os modelos da IPA. Eram formação em 4 anos, estudos teóricos, tinha que apresentar caso clínico, tinha que ter supervisão com pessoas indicadas por lá.
E tinham várias exigências, você para entrar tinha que estar fazendo análise, tinha um detalhe engraçado que era assim, você tinha que ter tido 2 anos de trabalho no hospital psiquiátrico, a gente tinha que conhecer de perto os loucos para ser psicanalista. Então, logo que eu me formei, eu ingressei na clínica com supervisão de um querido que teve aqui outro dia, o João Batista Ferreira, e essas supervisões aconteciam na Clínica Social de Psicanálise, a primeira notícia que a gente tem de uma clínica pública. Ele, enquanto eu ficava esperando o João Batista, ele ficava jogando bola com os clientes, depois a gente ia para a supervisão. E esse evento, assim, eu faço questão de dizer, porque a supervisão com ele já marcava uma posição minha em relação à questão política, né? O que para mim significava a psicanálise. Já delimitava um campo social e político, né, que estava fazendo parte do meu percurso. Havia uma grande crítica, né, ao posicionamento político e a ortodoxia das instituições da época. Eram estruturas hierarquizadas, elitizadas, preconceituosas, né? Por exemplo, homossexuais eram figuras, né, persona non grata, né, do pondo no plural. Tinha um detalhe que eu achava uma coisa muito estranha, que os candidatos tinham que apresentar ao final de seu percurso de 4 anos de teoria um caso clínico, mas esse caso clínico não poderia ser nem de homossexual, nem de psicótico, que fugiam às regras do setting. Por outro lado, havia algo que o Joel falou recentemente numa apresentação dele, assim, como é que era difícil a gente se intitular psicanalista. A gente estudava anos e anos teoria, fazia análise, mas a gente era muito cauteloso, tinha, né, o nosso superior era muito rígido nesse sentido, até a gente se denominar um analista, né? Ao término da especialização, então, eu criei coragem e fui buscar formação. E fui para a instituição que meu analista e meu supervisor faziam parte, que era o Círculo Psicanalístico do Rio de Janeiro. E fiz lá entrevistas, à época eram os irmãos Langes, Carlos e Edson Langes, irmãos, né? Psicanalistas bem conhecidos, e eles eram bem agradáveis, simpáticos. Quando chegou no final das entrevistas, me chamaram, olha, foi ótimo, você foi aceito na instituição, está tudo bem, você então pode começar, mas tem um pequeno detalhe. A sua análise não é aceita, porque o seu analista não é didata. Apesar dele ser da instituição, ele não é um didata, então você vai ter que trocar de analista. Bom, diante desse pequeno detalhe, né, que é um detalhe transcendencial, eu disse um não àquela instituição. Minha análise era pessoal, eu não trocaria de analista. O estabelecimento da transferência é da ordem de um ato e não de um processo hierárquico ou burocrático. Esse ato de recusa àquela formatação considero um marco significativo na minha formação. Ingressei numa instituição dissidente do Círculo Psicanalístico do Rio de Janeiro, que era o Círculo Brasileiro de Psicanálise, recém-formada, né? Isso era a década de 1980. Aí eu fiz lá a formação regular, aqueles 4 anos, teoria, supervisão, casos clínicos, etc. E, num determinado momento, houve um racha nessa instituição, racha mesmo, né? Dividiu-se ao meio. Eu fui para uma outra associação freudiana e essa continuou, como continua até hoje, o Círculo Brasileiro de Psicanálise. E na associação freudiana eu permaneci até que eu ingressei no EBEP. Antes de falar, né, do meu ingresso no EBEP, assim, um outro aspecto que eu achei importante, outro dia eu discuti isso numa discussão sobre formação pública, é que a minha formação, como eu não era assim, pessoa de posses, né, a minha formação foi toda bancada pelo meu trabalho na academia. Então, eu tive essa oportunidade de fazer a formação aqui,
sempre foi como é até hoje ainda. Hoje é óbvio que está bem diferente, mas aquela época era bastante elitizada, né? E eu pude bancar através das minhas aulas, né, da academia. Isso é uma discussão que eu acho importante a gente pensar hoje em dia, assim, em termos da precariedade do trabalho de uma forma geral, né? Se a gente já tem dificuldade de arrumar um trabalho, como que a gente ainda vai ter um trabalho que possa bancar com outro trabalho, né? Bom, então, a minha entrada no EDEP, né? Eu estava no meio do meu doutorado, quando eu recebi do Joel Birman um convite para participar de reuniões com o grupo que estava ali organizando uma nova instituição de psicanálise. Convite esse que me orgulhou muito, né, ter recebido, foi uma grande satisfação. E, nesse momento, então, a Isabel tocou nessa questão, né? A gente se reunia em vários lugares, apartamentos variados, playgrounds, né? Eu me lembro basicamente da Isabel e o playground do Jeremias, né? Eram discussões calorosas, difíceis, animadas, né? E a filosofia da instituição, a cada dia, me cativava mais, né? Como viabilizar, então, uma nova instituição de psicanálise que tem por base a horizontalidade. Bom, durante esses encontros, alguns iam ficando pelo meio do caminho, outros iam chegando. Eu me lembro de uma discussão bastante intensa, calorosa, né, dolorosa, né, que era com relação à regra, na exigência de que a gente teria que abandonar qualquer vínculo com outra instituição de psicanálise, né? E haviam pessoas do grupo que gostariam de permanecer nas suas instituições de origem. Então, isso foi um tema assim, amplamente debatido, além de outros que a Isabel já citou aqui, né? Enfim, a gente fundou o EDEP, né, a fundação marcada não só pelo ritual da Assembleia, com as nossas assinaturas na ata de fundação, também por uma grande festa. A Thais fez a gentil oferta da casa dela, e nós fizemos uma grande festa regada a muita dança, bebida, animação. E, a partir daí, o EDEP sempre ocupou um lugar significativo na minha vida profissional, mas também na minha vida, né, pessoal, assim, em termos de grandes amizades que eu fiz dentro do EDEP, né? Desde o início, assim, eu considero que eu acompanhei bem de perto, né, a movimentação, o trabalho na vida institucional. E aí eu vou falar um pouquinho disso, assim, me desculpe se vai parecer assim, eu não quero falar em currículo, mas é assim, para tentar mostrar o entrelaçamento assim, da minha experiência com o EDEP, né? Então, por exemplo, se eu fazia doutorado, eu pertencia ao grupo de feminilidades, de GT de feminilidades, e a gente tinha altas discussões sobre feminilidade naquele grupo. Se na jornada desejo de resistência ao desejo de resistência, eu apresentei o trabalho Bem Me Quer, Mal Me Quer, que era um caso clínico sobre uma violência doméstica, e ali eu tentava discutir a clínica da feminilidade para fazer frente, né, para barrar a emergência da pulsão de morte. Apresentei também, dei duas vezes cursos sobre o conceito de transferência via da feminilidade na clínica em 2007, 2009. Quando eu estava em Juiz de Fora, né, hoje, quando eu cheguei, tinha um grupo de Juiz de Fora, a gente estava brincando, né, um grupo grande que tem aí de Juiz de Fora, e eu trabalhei durante muito tempo lá, então eu pude fazer a aproximação do EDEP com um grupo de Juiz de Fora. O Joel esteve lá dando palestras. Quando eu trabalhava na Fiocruz,
eu tive a oportunidade de apresentar na jornada Segregações, era um trabalho que eu fazia com paciente soro positivo. Eu apresentei um trabalho, a primeira parcela de uma dívida, com a minha amiga Andréa Albuquerque, que a gente sempre teve muita discussão sobre o trabalho dela com violência infantil na UERJ. A gente apresentou um trabalho em conjunto na jornada Verdade e Ato, Verdades ou Violências Cognitivas, né? Um trabalho sobre a problemática da medicalização social e uma crítica que a gente fazia à psiquiatria organicista e à terapia cognitivo-comportamental por não considerar a questão do conflito psíquico. Em 2012, na jornada de vulnerabilidades, eu levei um trabalho que era das drogas psicoativas, a atividade do analista, que seria o título é uma brincadeira com a terapia ativa do Ferenczi, como exercer uma atividade para favorecer na criação de defesas que possam barrar a corrida para as drogas. Da minha experiência na clínica de Santa Teresa, uma clínica social que eu e Camila Lacerda, aqui do nosso grupo também, minha outra amiga daqui, montamos em Santa Teresa, a gente apresentou, eu e Camila, um trabalho em conjunto, clínica entre nós, na jornada Sonhar Futuros, que é uma discussão sobre psicanálise política que eu mantenho até hoje, e venho trabalhando esse tema no coletivo Psimaré, que atualmente faz parte da RAAV, um projeto da Defensoria Pública. Eu me lembrei bastante por conta da fala do Carlos Alberto, da importância da gente estar inserido nessa micropolítica atualmente. E outra via do meu percurso na instituição foram CDs. Eu costumo dizer assim, para aquelas pessoas novas, que estão, novas não, mas estão entrando para o EBEP, que é uma maneira assim, bem interessante, uma maneira legal de você conhecer a instituição é você participar ou de comissão de jornada ou de um CD, a maneira onde você apreende de perto o que é a estrutura institucional do EBEP, como é que é essa dinâmica, esse dia a dia do EBEP. E aí eu fiquei surpresa quando eu fui pensar nesse percurso, que eu participei de 4 CDs, não foi pouca coisa, a gente já teve uns 12, eu acho, eu participei de 4. Eu só não fiz parte de uma comissão, que é a comissão de grupo de trabalho, mas já fiz parte de tesouraria, secretaria, publicação, presidência, enfim, várias comissões de CD. Então, em 2004, com o nosso querido amigo Castelar, eu pude fazer parte da comissão de publicação, era aquela época, outro dia, a gente estava conversando sobre isso, muitos não sabiam que houve um momento em que a gente publicou os livros das jornadas. Então, naquela época, eu tive um trabalho grande na comissão editorial dos trabalhos da jornada Resistência ao Desejo de Resistência, que infelizmente acabou não indo adiante esse livro. Em 2008, eu participei da tesouraria com o nosso querido amigo Carlos Alberto Silva. Foi um momento muito delicado da tesouraria, porque a gente estava com alto índice de inadimplência e eu tive que lidar com essas trocas aí, nessa situação. Depois fiz parte da secretaria em 2016 com o Júlio Bandeira de Mello e, por último, eu tive o privilégio de ocupar a presidência do CD, que foi um momento histórico da nossa instituição. Nos 20 anos de existência do CD, a gente assumiu esse CD com o compromisso de dar continuidade a um trabalho intenso e de muita riqueza
que acontecia naquele momento aqui dentro, mas, acima de tudo, de tentar levar às últimas consequências o projeto político do EDEC, ou seja, uma aposta no exercício da horizontalidade. Atravessamos, nessa época, o conturbado período da pandemia, né, que acarretou uma mudança de 360 graus na instituição. Organizamos uma grande jornada comemorativa dos 20 anos do EDEP. Eu ressalto aqui que a gente teve, né, a honra de receber nessa jornada nada mais, nada menos do que o Achille Mbembe, né? Foi algo que deixou muitas instituições do Rio invejosas, como vocês conseguiram, né? Que proeza foi essa, qual foi o caminho, enfim. Aquela época, a gente, desse CD, a gente havia adquirido grande visibilidade, já estou terminando, grande visibilidade. Essa é uma história rica. Presidenta, não equivocar, grande visibilidade externa da instituição, que acarretava assim, demandas as mais diversas, e a gente entendeu que era o momento de arrumar a nossa casa. Aí, nesse sentido, a gente partiu de um trabalho pontual de favorecer com que houvesse uma participação mais intensa de todos os membros, dividir lá as tarefas, né? Por isso a gente implementou um grupo de recepção, porque chegava muita gente que queria saber o que tem no EDEC, tem formação, não tem formação. Então, é um grupo que existe até hoje de pessoas que recebem, né, esses interessados. Por outro lado, né, que nas assembleias, nas reuniões de CD, nos grupos de trabalho, a gente teve ricos debates sobre a filosofia da instituição, sobre a política da horizontalidade, sobre o processo de formação, sobre a entrada de novos membros. Um aspecto que eu queria chamar a atenção, assim, que a entrada desses novos membros ajudou bastante, porque teve um período que começou a entrar muita gente nova, né? Ajudou bastante na qualidade desses debates. E a gente observa a importância desses membros para desarticular possíveis acomodações institucionais e possíveis cristalizações de lugares de poder, né? Então, é algo que a gente tem observado nessa entrada desses membros. A gente também entrou para o movimento Articulação, incrementando a discussão sobre a problemática da profissionalização em psicanálise. Criamos, que agora que ela está ganhando corpo, a Comissão de Políticas de Ações Afirmativas, né? E a gente entende, né, entendemos assim, que a riqueza do nosso grupo se encontra exatamente na diversidade de seus membros e no trabalho que temos para manter essa diversidade na instituição, né? É muito bonito, muito legal, muito interessante, mas é trabalhoso. Um trabalho constante de buscar mediar nossas diferenças e favorecer na criação de algo novo. Nessa linha, entendo que a gente deve buscar um exercício diário de descentralização das atividades institucionais. Qualquer um de nós pode e deve, né, substituir o outro em diversas atividades. Falo aqui direto para o CD atual, né? E, para terminar, eu reconheço que, se temos essa instituição que se mantém viva e ativa nesses 25 anos, isso se deve a um grupo, nós membros, grupo esse que é altamente investido nesse espaço. Obrigada. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu escrevi porque é difícil falar, tá? Falar é difícil. Jovem estudante de psicologia, por motivos pessoais, descubro, acredito e busco um tratamento psicanalítico. Sem recursos para bancar uma análise individual, inicio uma terapia de grupo.
Meu interesse pela psicanálise se reafirma na experiência de vida. Assim, mais tarde, como psicóloga, me proponho a fazer um caminho institucional pela psicanálise a fim de me especializar. Busco, entre as poucas instituições existentes naquele momento, uma a qual me filiar. O pedágio de acesso é alto. Aceito a proposta da instituição e mergulho num longo caminho previamente determinado. São muitas as exigências que não compreendo bem. Sou mais uma vez conduzida como uma colegial. Mas, ainda assim, acredito que vai melhorar com o tempo, quando, por fim, eu tiver adquirido todo o saber contido na grade formatada e eu puder, então, compreender os motivos de tal currículo exemplar. Portanto, uma questão de tempo. Sigo à risca o estabelecido. O tempo passa, nada muda. O desconforto cobra seu preço. Permaneço. Talvez porque agora a instituição, por interesses diversos, tenha se desviado dos preceitos fundamentais da psicanálise e se transvestido a psicanálise, fazendo-a ocupar o lugar de um Weltanschauung, visão de mundo tão criticada e temida por Freud, enquanto solução de todas as mazelas e de todos os infortúnios da vida, encontre em mim ressonância e silencie o meu desconforto. Porém, a saia é justa demais. O mal-estar toma dianteira. Descubro que me equivoquei. Descontente, sem esperança de que poderia ser diferente minha relação com a psicanálise, me vejo na iminência de abandonar meu trabalho de tantos anos. Neste momento, eu me perguntava, afinal, o que é isso que eu estou fazendo? O espaço institucional silencia em mim e nos meus companheiros de percurso, silencia a mim e os meus companheiros de percurso. É importante não fazer barulho. Questionar as regras é perigoso, é desacato. Não encontro aliados, embora perceba descontentamentos. A proposta institucional me causa desprazer, apesar de alguns bons encontros com os coordenadores dos módulos, os supervisores e os bons amigos. Na busca de novos ares, encontro, fora do espaço institucional, um curso administrado por Carlos Alberto Plastino, onde, por coincidência ou não, ele defende a tese de que a psicanálise seria uma crítica freudiana ao paradigma moderno. Nesse momento, inicia-se uma nova etapa da minha relação com a psicanálise. Consigo agora dar sentido àquilo que em mim ainda não tinha nome, e assim vislumbrar caminhos alternativos que me reaproximam da psicanálise. No intuito de dar prosseguimento ao estudo do tema, no final do curso apresentado, pergunto ao Plastino sobre a possibilidade de frequentar algum grupo de estudo com ele. Ele me direciona para o Instituto de Medicina Social, na UERJ, onde era professor. Surpresa total. Não sou encaminhada para o seu consultório particular. Na UERJ, frequentando aulas como ouvinte, enfim, retomando um caminho livre, de acordo com o meu interesse, descubro as aulas de Joel, acompanho orientações e apresentações de dissertação e defesa de doutorado. Em síntese, me conecto com um mundo diversificado que eu desconhecia por estar totalmente tomada por meu trabalho de consultório e pelos compromissos institucionais. Paralelamente, nesse mesmo espaço, ouço o burburinho e presencio o entusiasmo de vários colegas que se encontram também extramuros para pensar um lugar de trabalho, pesquisa em psicanálise que congregue psicanalistas e outros profissionais interessados na psicanálise. Acompanho um cafezinho com grande satisfação
algumas discussões onde singularidade, alteridade, horizontalidade são, entre outras, palavras de ordem. Compreendo que ali também começava a tomar forma o que viria a ser o espaço brasileiro de estudos psicanalíticos. Não participo do momento inaugural de constituição do EBEP. Preciso de um tempo. Afinal, não se sai de um casamento de quase 15 anos tão facilmente. O projeto do EBEP, neste momento, propõe uma ruptura em relação à formação clássica oferecida pela IRB e a todo o desdobramento que essa proposta institucional implicava, para, assim, num ato político, tornar possível a retomada dos preceitos éticos, estéticos e políticos da psicanálise. Eu teria que necessariamente me desvincular da minha instituição de origem. Levei um ano para fazer o luto. Por fim, ao perceber que minha questão passava principalmente pelo modelo institucional oficial, que na sua vigência provocava um esgarçamento da relação orgânica de base entre clínica, teoria e institucionalização da psicanálise, solicitei minha vinculação ao EBEP. A partir desse momento, convicta, participei assiduamente na construção e consolidação desse espaço de troca. Tive o prazer de trabalhar num primeiro momento com Regina Neri, Márcia Arana, Silvia Margarida, Ana, Dilma Couto Silva, no GT Feminilidades, e compor com elas, com algumas delas, o segundo CD do EBEP. Vi o projeto do EBEP se espraiar. Acompanhei de perto e participei em momentos diferentes da constituição de vários EBEPs, Juiz de Fora, Pomba, Aracaju, Belo Horizonte. No CD com Vilma Rangel, numa grande parceria, além das atividades internas, fizemos algumas viagens a São Paulo e Juiz de Fora, no intuito de colaborar com a consolidação e estruturação dos novos espaços. Em 2008, eu, Margarida Cavalcante e Naira Sampaio constituímos o GT, Movimento Psicanalítico e Transmissão e Psicanálise, por reuniões na cidade de Niterói. Um pouco adiante, Igor de Paula veio fazer parte do GT, período em que ampliamos nossas atividades, convidando vários colegas do EBEP, Joel, Márcia Arana, Silvia, Margarida, Priscila, Eliana, muita gente, Isabel, e colegas de fora da instituição, como Tereza Pinheiro, Cristina Marques, para fazer palestras aos sábados de manhã, em Niterói. O GT, com suas reuniões e atividades, esteve ativo até 2013. Participei no CD de Natasha, da transferência e organização da sede, quando nos empenhamos para criar um espaço confortável que atendesse às atividades presenciais presentes naquele período e fizesse jus ao EBEP, que já ocupava um espaço de relevo no meio psicanalítico. Acompanhei a derrubada dessa parede, uma ótima lembrança. Foi uma luta enorme. Bem, é isso. Não vou prolongar, não. Tem muitas outras coisas, são 23 anos, mas... A fala não é tão extensa. Eu gostei de vir para esse grupo falar do EBEP, porque eu tenho na minha cabeça, esses últimos tempos, a ideia de que eu faço 80 anos esse ano. Então, esse referencial não sai da minha cabeça. Quando me chamaram para fazer parte, que eu fui fazer conta, o EBEP tem 25 anos, eu tenho 24 de EBEP. Tudo para mim agora é assim, medir tigre contado, para entender que eu cheguei aos 80, na verdade, sem perceber, né? Chega sem saber. E aí fiquei surpresa e a gente aí faz um revival, né? Morreu esse ano uma grande amiga, Vilma Couto Silva, que era do EBEP, que fez parte do meu percurso
por aí afora de autoformação, digamos assim. Eu entrei para o EBEP já, também fiz as contas, com 55 anos. Então, eu já tinha passado por essas coisas, já não tinha nenhuma ambição de fazer sociedade tradicional. Tradicional que eu chamo as sociedades que existiam ligadas à IPA. Não tinha nenhuma vontade. Minha formação foi toda feita com grupos, cursos de estudo, discussões sobre grupos, supervisores. No dia que eu fui ver meu currículo, eu tive mais de 10 supervisores. Então, foi toda uma formação que eu fui construindo. Aí, um dia, esse grupo que já existia aqui fez uma reunião no IBAM, que eu não sei o que era, uma reunião do EBEP. Foi uma jornada. Foi uma jornada primeira? Jornada. E a nossa amiga Jamila, que trabalhava no mesmo prédio que eu, na Humaitá, disse: vamos, é um pessoal legal, vamos lá. Aí eu fui lá, quando eu cheguei naquele batalhão de frente, a Vilma aconteceu, eu disse: Vilma Rangel, o que você está fazendo que você não está aqui com a gente? Eram pessoas já dos meus 25 anos de profissão. Então, tinha o Castelar, que acompanhou a época muito boa da minha profissão, tinha o Jeremias, tinha o Joel, e vou esquecer de outros, mas tinha muita gente que era da minha história, dessa formação que eu fiz, tipo patchwork, né, que chama, que eu fui fazendo por minha conta. Aí eu digo: legal, essa gente está aí, elas devem entender o que eu entendo, o meu jeito. Porque a minha formação foi basicamente em comunidade terapêutica, no trabalho com o município, e a minha vida, eu comigo. Então, eu fiz a entrevista, e hoje a Maria Regina lembrou que ela teve me entrevistando, Orlando Cosi e outras pessoas, e eu disse: gente, eu já deixei a academia para trás há muito tempo. Eu tinha 55, e parei no mestrado, concluí o mestrado sobre psicanálise de grupo, que era onde eu me afinava. E não quis fazer doutorado, não. A formatação da academia me dava aflição. E as sociedades que daí também eu não era para mim. Eu era mais solta um pouco do que isso. E aí eu disse na entrevista isso, me lembro que o Orlando disse: mas é assim que a gente funciona aqui. A única fala que eu me lembro da minha entrevista é o Orlando me dizendo: mas é assim que é aqui mesmo. Que bom. E aí, então, eu tenho 24 anos de EBEP, a partir daí. Realmente, eu não fiz nenhum esforço para entender essa linguagem, porque eu já vinha meio assim. Mas aqui dentro eu percebi que se procura fazer uma instituição, seres humanos, né? A questão da horizontalidade se fazia difícil, a gente suava, a gente via emergir vários pontinhos de poder, e até a gente mesmo, em várias situações. Vi que era onde se gastava mais energia, era nessa questão de manter a discussão mais horizontal. E aí, aqui dentro, eu, muita vontade, circulei por vários grupos para ver se eu gostava daqueles grupos, me dei esse direito. E, na verdade, eu sou fiel ao grupo de micropolítica, à clínica como micropolítica, desde que ela existe. A gente não sabe quando ela começou. Nós não conseguimos definir. Não conseguimos lembrar. Em 2018, nós passamos a ser 10 no grupo. Mas até 2018, nós éramos 4, muitos anos. Então, esse grupo é muito antigo. A gente passou por vários estudos teóricos, sempre articulado com a clínica, tendo em mente a ideia de que a clínica é a micropolítica que a gente dá conta do nosso trabalho, que a gente precisa exercer e tal. Então, a minha participação é nesse grupo.
tive a participação, logo que eu entrei no CD do Joel, que eu fui uma função que existia que chamava-se secretária da secretaria. E porque na confecção do estatuto não se soube que nome dar isso, e era secretária da secretaria. Enfim, eu gosto dessa coisa meio de administrar, dessa coisa um pouquinho organizacional, assim. E depois, em 2000 aí veio o CD do Carlos Alberto, que a gente vai errar nas datas e nas pessoas, mas a Ana Beatriz já tinha aberto as portas com o Juiz de Fora, e 2008, e o CD do Carlos Alberto, na figura da nossa amiga Zélia, também já faziam vários contatos com membros de outros estados. O que existia no estatuto, também ali da secretária da secretaria, existia um tipo de membro chamado colaborador, que a gente nunca soube direito o que era isso. Aí saímos, eu pulei um pedaço, porque aí depois porque eu ia dizer que o CD do Carlos Alberto abriu, junto com essas pessoas, tinha a Zélia também, para outros estados do país. Então, tinha Juiz de Fora, tinha São Paulo, mas tinha Sergipe, tinha outros. A Maria Helena sabe melhor do que eu. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Porto Alegre. Porto Alegre também. Então, Porto Alegre. Então, depois do CD do Carlos Alberto, eu fui convidada para ser presidente, insistentemente pela Cláudia, ela sabe fazer isso. As pessoas sugeriram que eu fosse presidente e a Cláudia me convidou e eu aceitei. Então, nós demos muita força a esse aspecto das pessoas, dos tais iniciais colaboradores e dos membros de outros estados. A gente trabalhou muito nisso e com prazer, né, Maria Helena? Era simpático, tinha aquele Garcia Rodrigues no Leblon, a gente fazia café com o pessoal de fora, era uma coisa muito agradável. E com o tempo, a gente viajou e tal, e eles vinham para cá. Com o tempo, a gente foi percebendo que tinha que mudar, então, o estatuto. Acho que foi a primeira vez que o estatuto foi mexido. E, então, eu e Maria Helena, isso que ela já relatou, sentamos para reformular o estatuto. É o segundo evento que eu quero colocar como importante no meu percurso aqui dentro, né? E aí sentamos para... Imagina, mexer em estatuto. Quem já fez isso na vida? É uma coisa difícil, nova, né? Mas fizemos juntos, foi bom trabalhar com a Maria Helena, e a Maria Helena, o marido dela, advogado, nos ajudou muito, contamos muito com a colaboração dele, e fizemos essa reformulação do estatuto. Foi uma coisa assim que não tem nada a ver com a função de psicanalista. Eu gostei de fazer isso, né? E também gostei do período em que eu fui presidente, porque eu senti que faltava uma coisa que acho que eu fiz razoavelmente bem, que era preservar os arquivos, a coisa da história, o arquivo mesmo, arquivo objetivo, o registro da história. Enfim, essas duas coisas foram as mais fortes no meu período aqui dentro, fora pertencer a esse grupo de micropolítica que realmente me faz muito bem como psicanalista e como ser político, né? E acho isso também, que já foi dito, mas se o EBEP gasta muita energia, aonde? Nessa tentativa de manter a questão da horizontalidade e, mais recentemente, na questão política para fora do EBEP, além da política interna,
E, mais recentemente, também, o EBEP está sendo sacudido pelas questões que ele se propõe no Estatuto, que é transformar a psicanálise. Eu uso um verbo que eu não sei se existe, é contemporaneizar a psicanálise. Não sei se existe esse verbo. Eu acho que isso é uma coisa que atualmente está mexendo mais com as questões culturais, étnicas, sei lá, antirracismo, todas as questões que o EBEP vem sofrendo na carne mais atualmente, sofrendo mais de perto, gastando energia com essas coisas. Era isso, não dá para dizer muito mais coisas. Eu tenho 24 anos para ser ótimo, não é velho? E vou fazer 80 esse ano. Esse clube sempre tem. Eu, diferente, acho que todo mundo que falou, até não, o avião entrou em 2001, não é isso? É. Bom, então eu, como avião, não sou um dos fundadores do ABEP, né? Entrei depois. Entrei em 2005, né? E aí eu acho que isso tem uma diferença, né? Importante. E aí, então acho que vale a pena contar como é que eu cheguei ao ABEP, né? A ABEP já existia, né? Não fui convidado por ninguém para pensar em play, até porque eu era estudante universitário quando vocês estavam lá. Eu me formei em 2000, na universidade, né? E em algum momento ali entre 2000 e 2005, eu cada vez mais foi crescendo essa mistura de angústia com desejo de procurar uma formação analítica, né? Mas eu já estava marcado pela minha história pessoal, mas também pelo modo de formação que eu encontrei na universidade, entre outros pares. Eu estava, de certa maneira, inoculado já uma espécie de vírus que é o pensamento crítico e uma certa ojeriza, aquilo que a Isabel chamou de seita, né? Eu acho que é igrejismo mesmo, que a gente via nas instituições de psicanálise em geral. Mas não só nelas, né? Mas quando eu estava procurando uma formação analítica, a questão aí recai sobre elas. E eu, junto de uma amiga que hoje é membro do tão citado Círculo, né? Ela está lá hoje em dia e até hoje minha sócia com quem eu divido o consultório, no mesmo prédio que a Vilma estava quando ela foi no IBAN, né? E a gente se encontrou muito nesse prédio, né, Vilma? Eu fui visitar diversas instituições de psicanálise aqui do Rio de Janeiro e pedi para conhecer, assim mesmo, diversas. Deve ter sido umas, sei lá, 10 por aí. Não vou saber agora, não, tem muito tempo. E frequentei algumas, entre elas aqui. O EBEP, para mim, era um nome de uma instituição como qualquer uma dessas outras. Eu não tinha nenhuma relação transferencial com nenhuma dessas instituições, nem mesmo do EBEP. Que não era aqui, na verdade, era lá na Barão de Ipanema, né? E certos temores se atualizaram, né, em algumas dessas instituições, que eu fui, não vou ficar dando nome aqui, mas, de fato, eu vi um funcionamento bastante desconfortável para mim, onde havia uma espécie de chefe, né, de líder, sentado num trono, ou então num certo púlpito, falando para um grupo de pessoas enorme, onde ninguém tinha coragem de questionar nada, e ficava repetindo, seja por via de seminários, de aulas ou de reuniões, e eu via isso acontecer em vários lugares. Isso foi extremamente desconfortável, de modo que eu decidi que não ia para nenhuma. O EBEP eu vim só uma, 2 vezes, assim, mas não era possível assistir a esses encontros, né? Vocês sabem, nós não autorizamos. Então, isso foi uma das coisas que, inclusive, fez não querer vir aqui, porque eu não podia ver nada, então como é que poderia escolher vir para cá? Né? Mas é verdade. E voltei para o que eu estava fazendo, né? Para um mestrado na UFRJ, na teoria psicanalítica, onde eu tinha aula com o Joel, né?
a Joelma eu conheci no mestrado, apesar de ter feito a graduação lá, porque as aulas dele eram 7h30 da manhã para a graduação, e eu nunca fui de acordar tão cedo para assistir as aulas dele na graduação. Fui ter aula com ele no mestrado. E lá... Que era tarde. Que era tarde, lógico, exatamente. Já conheci os textos do Joel, já havia lido bastante o Joel, então fiquei muito empolgado quando finalmente fui assistir as aulas dele no mestrado. Né? E lá conheci a Salete, né? Dentre outros de vocês que também frequentavam as aulas do Joel. Então, na verdade, estou aqui num segundo convite da Salete para falar aqui nessa mesa, porque o primeiro ocorreu lá. A Salete me convidou para vir para o EBEP, né? A partir da amizade que a gente fez lá, e provavelmente, sei lá, ela deve ter achado que as questões que eu colocava lá tinham alguma coisa a ver com o que vocês discutiam aqui, e tinham mesmo, né? Isso E tinham mesmo, né? E eu ainda assim fiquei meio... Você né? aceitou o meu pedido. Aceitei seu pedido, mas como acontece em geral, eu fiquei meio cabreiro, né? Querendo entender o que era isso, e vim assistir a jornada de sexualidades, né? A jornada, eu até estava falando eu estava falando com a Suzana, a gente só tem a Solange. E quando eu estava falando com a Suzana, que eu lembro perfeitamente da fala dela naquela jornada. Eu estava falando agora com ela de um caso clínico de um menino que tinha o Flamengo como seu referencial simbólico, seu ideal do eu, né, como uma forma de solucionar sua neurose. Talvez porque eu sou flamenguista, não sei. Enfim, aquela jornada me marcou. Eu pensei, nossa, isso é realmente muito interessante. Muitas falas criativas e mais do que isso, um tom subversivo que me agradava bastante, né, que me interessava, e resolvi me aproximar da instituição aos poucos até que me candidatei, né, e vim para a EBEP em 2005. Entrei junto do Júlio, né, que nós perdemos há pouco tempo, né, e nós fomos aprovados, sei lá qual é o nome, na mesma assembleia, né. Ele já trabalhava no EBEP, naquele consultório dele, alugava uma sala, né, mas ele entrou como membro junto de mim. E o que eu quero falar, não quero tanto falar do meu percurso dentro do EBEP, né, acho que muita gente já falou um pouco disso, e a gente que tem mais estrada que eu. Eu quero falar que uma coisa que me intrigava, me chamava a atenção naqueles tempos e por muito tempo, ainda depois, é que eu era o caçula do EBEP. Hoje é Beatriz, né? Eu era o caçula do EBEP. Eu era o mais novo membro do EBEP, não só porque eu tinha acabado de chegar, mas porque eu era muito mais novo em idade do que a maior parte dos membros. Do que, na verdade, a maior parte do todo mundo. Do que todos os membros. E só depois, o caçula, né? Só depois chegaram, mas um certo tempo depois, o Igor, a Paula, o Rodrigo, que são da mesma geração, digamos que eu, nasceu ali na meio dos anos 70, né? A gente por ali, e começo dos anos 80. Isso me chamava a atenção. Por que será que essas pessoas que se formaram comigo na universidade, e muitas delas, como eu, tinham interesse em fazer formação psicanalítica, tinham interesse na psicanálise, na universidade de psicologia, né? Vocês são médicos, né? Vocês, no caso, psicólogo, o Rodrigo veio do TI, ou seja, ainda sempre nós quatro eu sou muito formado em psicologia. Por que será que os meus pais todos não procuraram a EBEP? Né? Inclusive a minha sócia que está no circo. Isso foi uma questão que ficou para mim por muito tempo. A EBEP tinha uma certa fama. Tinha uma fama naquela altura, ali em 2005, de uma instituição que era muito difícil de entrar, porque era uma instituição para doutores. Isso, se isso era verdade ou não, se isso era realidade ou não, pouco importa. Isso era uma verdade, uma fantasia coletiva das pessoas com que eu convivia, que não eram poucas, eram bastante. E, ao mesmo tempo, havia uma outra coisa acontecendo. Aquela época, de 2000 até, sei lá, 2010, foi uma época em que houve muitos concursos públicos para psicólogos no Rio de Janeiro, para município, para o estado, para trabalhar em CAPS, para trabalhar em ambulatório, para trabalhar em diversos dispositivos de saúde
ou educação, foi o caso de um curso que eu entrei, inclusive, trabalhar, e essas pessoas saíam da universidade. Vamos lembrar que eu então me formei um pouquinho antes de entrar o governo Lula, né? E assim que entrou o governo Lula, começou, não, apesar de ele não ser o prefeito, isso teve efeitos, me parece, mais gerais até do que só os concursos federais. Teve muito concurso naquela época ali para trabalhar no que nós podemos chamar de provimento do Estado, num Estado pensado como um Estado de bem-estar social. Então, havia muitos concursos para psicólogo para trabalhar na rede pública, muitos. E muitos dos meus colegas, inclusive eu mesmo, passaram nesses concursos e foram trabalhar. As pessoas com quem eu convivia não queriam vir para cá e preferiam ir para outras instituições de psicanalistas, e muitos estão lá até hoje, nessas outras instituições, porque lá era possível discutir algo que o Carlos Alberto um pouco mencionou, que é o psicanalista tem que estar na rua, na vida, no trabalho, né? No exercício micropolítico, que não é só da sua clínica privada, né? Eu vejo que essa discussão volta e meia aparece aqui entre nós. E eu sempre olho com certo estranhamento, porque não é a minha história, né? Mas talvez seja de muitos de vocês. Eu sempre, minha formação toda, um percurso profissional, porque ali era a profissão de psicólogo que estava em pauta, né? Sempre foi nessas áreas, nas áreas do atendimento público, né? E na saúde pública, de um modo geral. Esses colegas todos que eu mencionei, eles queriam estar com grupos de psicanalistas que discutissem diretamente a sua praxis. E eles não encontravam aqui tanto isso, quanto eu acho que a gente encontra hoje. Eu acho que é isso que eu quero dizer. Acho que houve uma mudança importante com o passar do tempo. Em parte se deveu à criação da clínica do EPEP, ou à criação de espaços de discussão sobre trabalho clínico, que, inclusive, a Vilma foi uma das pessoas que estimulou bastante isso, né? Que se pudesse discutir mais clínica, que mesmo que a gente conversava aqui. Não a criação da clínica, apesar de hoje nós colocarmos ela em questão, como a gente fez numa reunião recente, né? Mas houve, então, uma vontade de discutir a prática do psicanalista fora dos espaços do consultório mais tradicional. Essa vontade me pareceu crescente até o ponto que isso passou a acontecer com mais regularidade aqui. Não só aqui. Então, acho que esse cenário não é mais aquele que eu encontrei quando eu cheguei. De modo que você tem outras pessoas aqui com outros percursos chegando ao evento, estou vendo Sheila, né, dentre das pessoas que têm um percurso bem diferente desse que eu digo de gente que nunca teve diretamente relacionado a essa clínica por tanto tempo. Isso eu acho que é uma coisa que marcou a minha trajetória. Por muito tempo eu fiz parte de uma geração, e até hoje, na verdade, faço parte dessa geração, que tem poucos membros. Nós temos muitos membros que fundaram o EBEP, de uma geração acima da minha, e tem o que eu hoje já posso chamar de garotada, né? Que é o pessoal que veio depois. Você vai ter Luciano, Natasha, Beatriz, né? Tem um pessoal mais novo que mostrou interesse por essa instituição, que eu acho que é porque ela foi mudando. E eu acho isso uma coisa muito interessante, poder só estar percebendo isso agora, porque a gente só percebe a posteriori. Isso tudo, por muito tempo, isso era apenas uma questão para mim, eu entendia muito bem por que os meus pares estavam preferindo, meus pares da minha geração, estavam preferindo ir para outras instituições de psicanálise e não aqui. Para além disso, é claro que, como eu disse, eu sempre tive essa precaução diante dos igrejismos que nem todos eles tinham, né? Então, muita gente foi atrás desses igrejismos mesmos e, enfim, aparentemente está bem por lá nesses lugares. Mas eu não creio que seja só isso. Muitos deles têm pensamento crítico bastante afiado, tem gente muito interessante. Então, eu acho que eu pude ver uma transformação na nossa instituição que eu acho que só pode ser boa, né? Só pode ser interessante, e isso aparece mais recentemente, como foi dito pelos colegas anteriores, nessas atividades em que o EBEP dá as caras à nossa sociedade de modo mais geral. Por exemplo, a entrada na articulação, né, como a Ana Beatriz falou, o PUD, que foi fundado por colegas nossos do EBEP, né, que depois foi
através de um convencimento, a gente de outras instituições, as atividades profissionais de muitos colegas aqui e eventos que nós tentamos realizar através das nossas jornadas, não só com atividades que terminam ali na jornada, mas que encontram repercussões e continuidades depois, de algum modo criando realidade, e não só um evento pontual, uma espécie de acontecimento que fica por ali, como pode às vezes acontecer com jornadas. Nesse caso, eu cito, por exemplo, Arquivos e Ecos, eu acho que é uma coisa interessante que está sendo produzida por nós, né? E acho muito interessante o que a Salete falou. A Salete e os outros que estão no CD, o Edin e os outros, nessa chegada a esses seus cargos, né? Eu lembro da comunicação de vocês, que vocês anseiam criar mecanismos, criar atividades que possibilitem cada vez mais atividades como foi aquelas antigas tardes polêmicas sobre a clínica, ou coisas parecidas, não precisa ter o mesmo nome, mas enfim, que tem a mesma função, que é a função de deixar essas portas mais abertas, em que as pessoas possam circular para entrar, mas que também a gente possa sair em alguns lugares, trocar ideias com gente de outros espaços, etc. E me parece que isso é um outro modo da gente pensar também a horizontalidade, em vez de ficar sempre fechado, falando só de nós e de nós, que fica um pouco cristalizado também, como já foi usado aqui o termo. É isso, gente. Isso que eu queria dizer. Agora você. Bem, boa tarde a todos. Está chegando o som aí? Ótimo. É um prazer que eu estou aqui participando junto com vocês todos dessa comemoração dos 25 anos da Fundação BEBEP, né, no qual eu fui um dos elementos fundadores, dentre vários colegas que estão aqui, né, vou falar um pouquinho disso adiante. Né. E a minha fala aqui, eu vou dar menos importância à minha história pessoal como analista, né, e muito mais para tentar destacar os pontos políticos e institucionais ligados à história da psicanálise que levaram à criação do EBEP. Né? Quer dizer, então, diferentemente de alguns colegas aqui, eu não vou traçar aqui uma espécie de história de um artista quando jovem, né? Para usar a expressão de um texto do Joyce. Né? Então, eu acho que a constituição do EBEP, né? Eu venho de uma formação psicanalítica na IPA, né? Formado pela IPA, né? E na IPA eu vivia uma série de insatisfações que acabaram eclodindo com a crítica ao baronato na psicanálise, como se constituiu com a crise dos anos 80, em que foi denunciado, né, a existência de práticas de tortura feita por um analista da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na época, né, foi um grande escândalo, não só da psicanálise brasileira, mas também da psicanálise internacional. Né? Eu acho que aquilo que aconteceu no Brasil foi o ponto de chegada de uma instituição de psicanálise, de instituições de psicanálise muito conservadoras, né? Do ponto de vista político, né? Na medida em que desde os anos 50, final dos anos 40, dos anos 50, né? No momento assim, pós-freudiano da psicanálise, né? A psicanálise se transformou numa grande burocracia internacional, onde se criaram certos critérios apolíticos para serem psicanalíticos, né, e ao mesmo tempo heteronormativos. Né? Foi falado aqui há pouco, né, que ser homossexual era impedido, né, para
alguém ser psicanalista, né? Mas também era proibido que você, se tivesse um coração militante, você também não podia ser psicanalista. Isso era considerado, na época, como sendo uma espécie de sintoma de uma pessoa mal organizada. Né? Assim, isso era compreendido na época, né? Evidentemente que a gente tem aí toda uma marca colaboradora que se deu da psicanálise com a ditadura militar, né? Apesar de haver as exceções a isso, é claro, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a instituição psicanalítica vivia desoxigenada pelo efeito da ditadura militar, né? Eu não sou daqueles que acham que os psicanalistas eram um reduto da liberdade na época da ditadura militar, como muitos colegas gostariam de acreditar, e alguns acreditam, né? Mas, muito pelo contrário, eu acho que a colaboração da psicanálise com a ditadura militar se cristalizava no fato de que no Brasil havia um modelo hierárquico da relação paciente-analista, analista-paciente, analista-analisante, né? E essa marca hierárquica, né? Onde o analista era um ser altamente idealizado, né? Considerado como um ser de outro mundo, né? Propriamente dito, né? Como aqueles deuses, como aqueles reis, né? Que tocavam para curar, né? Esse modelo foi um modelo que se reproduziu na história da psicanálise no Brasil, que eu acho que ainda, de uma certa maneira, é presente, né? Então, se tem uma marca denotadora dessa hierarquização do campo psicanalítico no nível micro da prática do analista, né? Essa condição de superioridade hierárquica do analista com o analisante, que eu acho que marcou profundamente a sociedade, a psicanálise brasileira, né? Então, eu vinha, como eu disse, de uma formação na IPA, mas era uma pessoa que interessava por outras produções institucionais ou teóricas, né? Eu era uma pessoa plural, se vocês quiserem, né? E, de uma certa maneira, eu acho que um dos elementos que se deu pós-ditadura no Brasil, além da denúncia do baronato psicanalítico, eu acho que foi também a ida da psicanálise para a universidade, do qual eu fui um ator bastante ativo nessa ida, né? E eu acho que a importância histórica da psicanálise na universidade no Brasil se deu porque ela criou um contraponto, né, a uma espécie de monopólio da psicanálise exercido pelas instituições de psicanálise, né, e, ao mesmo tempo, criou, né, uma possibilidade de circulação de saber fora das instituições de psicanálise que foram muito úteis e bastante importantes para a psicanálise, né, até mesmo porque, né, um ponto-chave desse debate, né, era que essa dimensão hierárquica que há pouco eu falei a propósito desse lugar do analista, ele aparecia também do fato de que você não poderia criticar a psicanálise, porque a crítica à psicanálise representava uma resistência à psicanálise. Era essa, né, a ideologia reinante no Brasil, né, em relação a isso, né? E na medida em que a psicanálise foi para a universidade, ela foi obrigada a debater com saberes de outra ordem, né? Quer dizer, e não dizer se você não concorda comigo porque você resiste ao conceito à psicanálise. Então, a psicanálise foi obrigada, né, a ter que se reinventar no espaço público, né, para poder, né, efetivamente encontrar um outro destino para si, né, e se destituir dessa espécie de onipotência, né,
ancorada na história da resistência. Né? Então, acho que foi nesse contexto, né, depois essa denúncia do analista, um analista colaborador com a ditadura militar, foi o momento que eu saí da sociedade psicanalítica que eu fazia parte, né? E, ao mesmo tempo, acho que o campo psicanalítico, não só da IPA, mas o campo lacaniano, também era marcado por bastante hierarquia, né? Propriamente dita. Né? Então, havia uma hierarquia presente no mundo psicanalítico. Foi um momento em que eu fui fazer o meu pós-doutorado na França, né? E minha pós-doutorado na França se fez através de um colega francês que tinha um acordo CAPES-COVECUT, Universidade Brasileira, né? A Universidade de Paris, o Joel Dor, né? Então, a vinda do Joel Dor e o Alain Vanier ao Brasil, né? Fez com que eu fosse lá fazer meu pós-doutorado na França em 94, 96, e nesse contato eu pude conhecer outras instituições psicanalíticas, inclusive, né, o Espaço Analytique, que era a instituição do qual Dor e Vanier faziam parte. Né? E eu acho que me fez me interessar pelo espaço analítico diferentemente daquilo que ocorria tanto na Associação Internacional de Psicanálise contra o movimento lacaniano, né? Era o espírito de uma organização horizontal, baseada numa rede, e não uma instituição marcada pela hierarquia soberana. Né? Então, o próprio modelo que o espaço analítico propunha, né, para novas adesões que viessem de outros países, era uma adesão horizontal, não hierárquica, né? Então não havia um comando europeu e uma subalternidade dos outros associados, né? Mas era uma ideia de uma horizontalidade. Né? Então, foi essa ideia dessa horizontalidade que me interessou na época no que havia no espaço analítico, né? E ninguém me levou a aderir ao espaço analítico quando eu estava na França, né? Me tornei membro do espaço analítico, né? E depois, quando eu vim para o Brasil, né, eu fiquei com o desejo de organizar uma instituição nos moldes do espaço analítico francês no Rio de Janeiro. Né? Então, nesse contexto, eu me associei a uma colega que também fazia parte do espaço analítico na França, que foi a Isabel Spasenkov, né? E nós começamos a convidar pessoas para discutir a proposta de organizar uma instituição de psicanálise baseada em dois pressupostos básicos. Um pressuposto da horizontalidade, né? Quer dizer, e um outro pressuposto, que seria um pressuposto de que as questões políticas e sociais, e sobretudo as questões brasileiras, deveriam fazer parte também da agenda de uma instituição de psicanálise, na medida em que, no Brasil da época, seja no movimento da IPA, seja no movimento lacaniano, né, o Brasil e as questões políticos-sociais brasileiras eram colocadas entre parênteses. Né? O que existia, né, era uma submissão, era um tanto quanto vergonhosa ao que se produzia fora do Brasil, né, ao movimento psicanalítico internacional, né? E o papel do Brasil era o papel de chancelar, né, aquilo que se fazia fora, né? Um papel de uma certa servidão, se vocês quiserem. Né? Então, eu acho que o que foi a proposta inicial era criar uma instituição baseada pela horizontalidade, uma crítica a uma servidão imperialista, se vocês quiserem, e, ao mesmo tempo, se preocupar com questões sociais, políticas,
e brasileiras, né, que constituiriam um espaço de uma certa micropolítica das subjetividades como sendo ponto essencial, né, para a organização de um novo espaço psicanalítico que pudesse sair, né, do campo foi o que marcou o Brasil, que foi esse efeito nefasto das instituições, da ditadura militar sobre as instituições psicanalíticas brasileiras. Né? Então, foi a partir daí que a gente criou o EPEP. Eu acho que a horizontalidade, acho que está marcada aqui nessa reunião, né? Essa coreografia que foi montada aqui, que a gente está falando todos no mesmo plano, né? E não sentado atrás de uma mesa, né? Então a horizontalidade está aqui, né? Essa misonate que está acontecendo aqui, né? Então a ideia era de marcar a horizontalidade desde a fundação, né? E por causa disso mesmo, ao invés de haver apenas dois mesmo membros fundadores, eu e a Isabel, né? Eu falei que eu não aceitava esse papel, que, na verdade, todos aqueles que participaram da Assembleia Inicial eram considerados como membros fundadores, né? Então a gente criou a horizontalidade ali no ato da fundação, propriamente dita, né? Então esse ato da fundação foi marcado pela horizontalidade e aquilo que vai caracterizar, né, o EBEP, eu acho que vai ser essa luta contínua de conseguir manter o espaço da horizontalidade, né? Que nem sempre é um princípio ético, político bem entendido. Né? Eu acho que, às vezes, esse princípio sofre uma série de distorções de interpretação das pessoas, né? Mas, enfim, basicamente, o que a gente quer com isso era criar uma estrutura, né, onde a horizontalidade, né, fosse a dimensão ética fundamental, né, de forma que não haveria analistas em formação, analistas com cargos eletivos ou com cargos marcados numa história da psicanálise, né? Mas desde que todos estavam fazendo parte de um mesmo organismo, né? Todos tínhamos a mesma valência em termos de poder. Né? E essa preocupação de impedir, né, os vícios do poder, a gente manteve também nos nossos estatutos, em termos de criar o processo sucessório, no sentido de impedir que uma mesma diretoria pudesse se manter na gestão seguinte 2 anos depois, na medida em que a gente vivia num meio psicanalítico onde a gente tinha verdadeiros soberanos que imperavam durante séculos no exercício das sociedades psicanalíticas, né? Por exemplo, Leon Kabernitz, né? Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, o Hospital Brasil, no Iracema, né? São exemplos claros, né, disso. Né? Edson Lanes, que ficou 30 anos no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, né? Como presidente, né? Então, a gente não queria isso, a gente queria que todos fossem responsáveis pelo exercício do poder. Então, a cada 2 anos, nós temos uma eleição onde esse critério da renovação se coloca. É um momento sempre difícil para a instituição, porque exige de todos os membros que eles adquiram, façam uma adesão ao projeto institucional. Né? Então, isso foi a primeira mudança que a gente fez em termos de estruturação de poder para manter essa horizontalidade. O outro tópico que eu acho que foi fundamental da gente insistir nessa renovação do sistema de formação e do sistema da existência de uma sociedade
propriamente psicanalítica, é fazer uma crítica a formações psicanalíticas existentes, né? No sentido de que as formações psicanalíticas existentes, as pessoas são obrigadas a cumprir um certo currículo, né? Estabelecido primeiro, no terceiro, quarto ano, né? Em seguida, você apresenta um trabalho, né? E, do nosso ponto de vista, ou do meu ponto de vista, né? Na proposição que eu fiz, né? Isso parecia muito mais uma formação para se formar no curso ginasial do que propriamente fazer uma formação de psicanálise, né? Então, a gente privilegiou a ideia de que tinha que haver uma formação permanente, né? Na época em que a ideia de formação permanente ainda não estava na moda, atualmente está, né? Mas na época não estava, né? Uma formação permanente, onde as pessoas chegavam à psicanálise a partir dos seus produtos próprios, né? Sua formação intelectual, teórica, né? E ia conviver num meio onde essa formação se daria através daquilo que ela propôs como sendo os grupos de trabalho, né? Onde as pessoas poderiam trocar entre elas, né? E ser alimentadas aí para poderem, de fato, né? Constituírem, né? Se constituírem nesse processo permanente de formação, né? Então, eu acho que a proposta inicial do EPEC condensava, né, essa deserarquização em diferentes níveis, como eu acabei de falar, né, no nível da organização do poder, no nível das assembleias, no nível da circulação de conhecimento, no nível das publicações, né, quer dizer, no sentido de... E também uma outra coisa importante que faz parte dessa deserarquização, né, era de colocar as pessoas jovens no lugar da gestão institucional. Quer dizer, então, se nas antigas instituições de psicanálise os mais velhos detinham o poder institucional e acadêmico, digamos assim, das instituições, né? Nós passamos a privilegiar também os jovens, né? Razão pela qual a gente teve aqui presidentes que tinham 25, 26 anos, né? Quer dizer, coisa impensável em qualquer outra instituição psicanalítica que eu conheço, né? Então, a gente privilegiou, né, uma crítica às avessas do etarismo, né? Tirando os velhos um pouco da jogada, né? E jogando em cargo um pouco mais na figura dos jovens. Então, acho que a gente vê diferentes críticas, né? A dimensão propriamente hierarquizante, em nome disso que a gente chama de horizontalidade, e de colocar em cena problemas atuais da sociedade contemporânea, né? E ao mesmo tempo do Brasil, como temas essenciais desses grupos de trabalho, né? Quer dizer, a questão do gênero, a questão da etnia, a questão da religião, quer dizer, todas essas questões que fazem parte do cardápio do multiculturalismo contemporâneo, eu acho que estão na pauta das nossas discussões, e isso também faz parte, né, de tornar a psicanálise uma experiência do contemporâneo, né? E não uma prática que vive nostalgicamente os seus momentos de glória, né? Mas de apostar na possibilidade de um futuro para a psicanálise, né? Então, nesse futuro da psicanálise, né, me desculpe pelo plágio de mim mesmo, né? Eu diria que o que a gente quer é que a instituição REPEC, a instituição de psicanálise, tenha uma ética que funcione de acordo com uma ética singularizante da psicanálise, e não viver essa dicotomia entre uma ética da psicanálise, uma moral
normativa das instituições de psicanálise, que sempre foi um escândalo, né, em termos de psicanálise, né, e, ao mesmo tempo, valorar a construção de uma instituição, né, que não seja uma instituição de massa, mas seja uma instituição, que eu diria, de porte médio, onde, de fato, a gente possa privilegiar uma ideia que se perdeu na história da psicanálise, de que a psicanálise, a instituição de psicanálise, é um espaço de troca entre os analistas e não uma instituição de formação. Porque na história de psicanálise, a formação sempre foi privilegiada em relação de ser um lugar de troca dos analistas, exatamente porque o espaço da formação era o espaço do exercício do poder, onde você ia conquistar as novas almas para a psicanálise e incluí-las no seu time de futebol, né? Enquanto que a nossa aposta aqui na ideia que a gente tem, então, todos nós no mesmo barco de uma formação permanente, nós privilegiamos a troca entre os analistas e não o processo de formação. Então, acho que isso tudo, nesses diferentes níveis que eu falei, representam essa aposta no futuro da psicanálise através da prática horizontalizada, no que representa o exercício pleno da democracia como aposta política conivente, coerente com os pressupostos éticos da psicanálise. É isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado pelo conforto. Gente, agora nós vamos passar um outro vídeo.